Irmã, eu tô vendo que a senhora tá com um livro aí. Sim. Levanta ele aqui pra gente ver um pouquinho melhor aqui, ó, apontando aqui pra essa câmera aqui, ó. Mari Milagre. História de vida e cura de câncer de pâncreas. Levanta um pouquinho? Isso, levanta um pouquinho. Irmã, câncer no pâncreas. Olha, eu vou falar. Eu já conheço história de pessoas que ressuscitaram. Mas eu não conhecia nenhuma história de pessoas que teve câncer no pâncreas e sobreviveu. Como é que foi isso, irmã? Então, começou também esse processo assim de Deus me revelar. Eu me converti em 93, aceitei Jesus como meu Salvador, e no ano de 94 eu tive um sonho em revelação. Porque assim, para mim, um sonho em revelação é quando é algo específico, não é uma história, não é uma coisa demorada, é como uma visão em sonho. Você estava dormindo, você teve aquela visão. E eu tive uma visão que eu estava caminhando dentro de um hospital de camisolas, as paredes tudo escuras, não tinha iluminação naquele corredor. Eu estava de camisola e eu senti um cheiro de carne podre. Só isso que eu tive, essa visão. Eu acordei pela manhã e naquele dia a gente foi evangelizar, eu e minha amiga, que era como irmã para mim, Ana Cádia. E eu contei para ela. E nós já fazíamos visita nos hospitais e já evangelizávamos nas ruas. E ela falou assim para mim: porque você vai continuar evangelizando nos hospitais. Aí eu falei assim para ela: de camisola? Fiz uma pergunta: de camisola? Ela falou assim: esquece isso. E naquele momento eu esqueci. Eu esqueci totalmente. Eu não lembrei mais. Eu creio que foi o próprio Deus que fez eu esquecer. Se passaram mais ou menos uns 94, eu casei em 2000, 6 anos, né? Uhum. Quando eu casei, eu estava na casa da minha mãe ali em Pernambuco, antes da minha filha nascer. O Senhor falou muito forte comigo da mesma forma quando eu me converti. O Senhor falou assim: você vai passar por uma grande cirurgia e o meu nome vai ser glorificado. Só. Vim para São Paulo em 2001 com a minha filha com 6 meses e fui trabalhar numa empresa de telemarketing no centro de São Paulo, próximo do viaduto do Chá. E ali eu comecei trabalhando, eu já estava, aí passou um tempo, eu já tinha tido os gêmeos, né? Eu já tinha 2 anos mais ou menos. O abdômen começou a crescer, eu muito magra, com 49 quilos, e o abdômen crescendo, e eu tinha feito laqueadura. E meu esposo falava: não, eu acho que o médico não te operou, eu acho que você está grávida de novo. Eu falava: não, mas não tem sinal de gravidez. Ele falou assim: não, mas deve ser uma gravidez. E ali foi piorando a situação. Concluí. No ano de 2004, no mês de junho, minha barriga estava muito grande, parecia que eu estava com 6 meses de gravidez. Nós fomos ao culto com as crianças. Quando voltamos, pusemos para dormir, e aí eu senti a dor do câncer. Uma dor incomparável, uma dor que eu não posso mensurar aqui. E foi a primeira vez que a senhora porque eu sentia dor na coluna, nessa parte aqui de trás, né? Uhum. Eu não sabia que o pâncreas ficava do lado esquerdo atrás. E eu fui no pronto-socorro, eu tinha também uma falta de ar, foi bom ela lembrar, porque eu não ia falar essa parte. Eu tinha uma falta de ar, eu acordava sufocada, mas eu não tinha dor aqui no abdômen, entendeu? Era uma dor na coluna, uma dor forte. Mas nada que eu pudesse ficar... Diabetes, alguma coisa assim? Não, eu não tinha. De jeito nenhum. E aí, na pressão alta. E aí eu senti aquela dor terrível. Eu lembro que 2 vezes deu uma sensação de desmaio, tanto na empresa como no ônibus. Uhum. E o sufocamento. Mas eu fui para o médico falou para mim que era estresse, trabalho, entendeu? Passou alguns exames, assim, paliativos, exames básicos. O convênio estava em carência, né, como eu falei pro irmão Emerson. E ali eu não consegui fazer nenhum exame profundo. Mas naquela noite eu tive essa dor. Uma dor terrível. Era uma dor muito forte. Que eu não conseguia suportar. Eu não gritei. Eu não fiz escândalo, assim, por causa da dor. Mas eu fiquei muito mal. E aí meu esposo, ele era presbítero. Ele falou assim: eu vou orar por você agora. E eu fui ver se tinha algum sinal de aborto, de alguma coisa, e não tinha. Aí eu deitei na cama, eu não aguentava nem ficar em pé. E ele orou por mim de joelhos e me ungiu.
E a dor passou e eu adormeci naquela hora. Deus deu o refrigério. Só que de manhã eu acordei, sem nenhuma força no meu corpo. É como se eu tivesse perdido todas as minhas energias do meu corpo. Mas eu queria ir trabalhar. Tinha uma senhora que ela olhava as nossas crianças e ele estava em casa naquele dia. E ele falou assim para mim, você vai trabalhar? Eu falei, vou. Ele falou assim, olha para o espelho. Quando eu olhei no espelho, eu estava pálida, totalmente pálida. Estava muito mal. E ele pediu um carro, me socorreu para o Hospital Santa Marcelina de Itaquera, não sei se pode falar o nome do hospital. Pode. E ele me socorreu, chegando ali, eu já cheguei vomitando uma água verde. E parecendo que eu estava grávida mesmo, de 6 meses. A médica, ela conseguiu me passar à frente das pessoas, que tinha muita gente no convênio, e ela me examinou. Ele não entrou na sala. E ela descobriu um caroço dentro da minha barriga. E aí ela sentou, falou assim pra mim, você nunca viu esse caroço que tá na sua barriga, no seu abdômen? Eu falei, não. Eu achei que eu estava grávida, que o médico não tinha feito a laqueadura. Ela falou assim, não. É um tumor, é um caroço muito grande. Ela falou, eu vou te pedir todos os exames agora. Você tem convênio? O convênio tá tudo ok? Eu falei, não, tá com carência. Ela disse, olha, tenta fazer. Aí eu tentei, consegui fazer, paguei o ultrassom, mas não consegui fazer a tomografia. E fiz os exames de sangue. E aí retornei na sala, ela disse que era um tumor mesmo. Chamou meu marido e falou que era um tumor. Eu fiquei muito surpresa, porque eu tinha esquecido. Lembra que eu falei que eu tinha esquecido da revelação? Eu falei assim, mas como, doutora? Ela falou pro meu marido que era um tumor, meu marido não quis concordar. Doutora, um tumor? Como assim? Ela falou, é um tumor. Só que eu não sei de onde ele tá saindo. Eu não sei. E tem outras enfermidades também. Aí eu falei assim pra ela, doutora, mas eu não tô entendendo. Ela falou, não, a gente precisa fazer a tomografia de abdômen total para poder ver onde é o tumor. E aí nós tentamos pelo SUS, porque o Santa Marcelina tem a ala do SUS e a ala do convênio. E aí meu esposo correu lá dentro, né, e conseguiu falar com alguns médicos, conversou, explicou. Ela fez uma cartinha para os médicos liberarem a tomografia para mim e consegui fazer a tomografia. Eu passei por 3 plantões médicos. Às 10h30 da noite, o último médico me atendeu, a equipe, né? Uma junta médica, viu meu exame e falou que era um tumor no pâncreas. E estava com 12 centímetros, aí tinha pedras na vesícula, pedras no rim e um cisto hemorrágico no ovário esquerdo. Eu estava com várias enfermidades. E aí o hospital não podia me operar. Não podia me operar por conta do convênio, que não liberava a ala do convênio me operar. E aí nós voltamos para casa e eu fiquei em casa, acho que umas 2 semanas, caminhando com uma amiga minha para o Hospital do Câncer, para outros hospitais, e eles falavam, quando eu olhava os exames, que não tinha mais jeito, que estava crescendo rapidamente, estava acelerando muito. Eu tinha dificuldade até para andar. E eles falavam que não podia fazer nada. Foi quando Deus falou comigo novamente. O Senhor falou comigo na minha casa e disse para mim, volte no Hospital Santa Marcelina e vá no pronto-socorro cirúrgico. O Senhor falou isso para mim. E aí eu falei pro meu marido, ele falou assim, filha, é muito difícil o pronto-socorro cirúrgico, as pessoas estão morrendo. São casos assim, terríveis. Eu falei, mas cirurgia aberta, sabe? De bala, né? Pessoas que são baleadas e muita coisa. Você não vai conseguir entrar lá. O segurança não vai te deixar entrar, Maria, andando. Você ainda está andando, você está fraca, mas você está andando. Aí eu falei assim, mas o Senhor falou comigo e eu tenho convicção. E aí fomos. Ele falou, eu vou te acompanhar. Só que ele ficou com tanto medo que ele ficou do lado de fora, me olhava assim e não foi até o segurança, porque ele achou que o segurança não ia. E meu caso era muito grave. Pelo que a medicina falou, ele sabia que era grave. E ele ficou só em oração, intercedendo, né? E aí, quando eu cheguei nos seguranças, 2 seguranças, e mostrei os exames e um encaminhamento que uma médica ginecologista do posto lá, da Tiradentes, na época um posto muito pequeno, uma amiga minha me marcou para falar com ela, ela falou, não posso fazer nada, eu sou ginecologista, mas eu vou te dar um encaminhamento aqui, mas eu acredito que nem vai servir, mas leve. E aí eu mostrei para eles e os exames. Quando eu mostrei para eles e falei, eu preciso de uma cirurgia urgente. Eles falaram, pode entrar, não tem nenhum problema, pode entrar. E eu entrei naquela sala, pensa, uma sala assim muito pequena, cheia de pessoas assim, praticamente mortas, sabe?
muito. Hoje, há 19 anos atrás, né? Hoje está muito mais avançada a medicina no Santa Marcelina. Mas naquela época estava muito difícil. E eu fiquei aguardando a minha vez. E as pessoas me olhavam assim, como quem diz assim, o que essa mulher está fazendo aqui? A mulher andando, né? Uhum. Mas só eu e Deus sabia. Verdade. E aí foi quando Deus me fez lembrar da revelação. Deus me fez lembrar, abriu assim para mim Quando a senhora a estava revelação, né? no hospital com escuro e a senhora descaminhou. Aí chegou a minha vez, eu entrei na sala, o médico não quis acreditar que eu tinha um tumor. Não quis ver meus exames, primeiramente. Perguntou para mim, a senhora tá vendo ali fora como é que tá essa sala? Eu falei, sim, doutor. Ele falou, mas a senhora tá dizendo que tem um tumor. Eu falei assim, eu tenho um tumor. Aí ele, por 3 vezes, quis questionar, né? Que eu não tinha um tumor, que eu não podia estar em pé. Aí eu falei assim, doutor, olha os exames, olhe aqui que a médica diagnosticou, a doutora Silvia. Quando eu falei o nome da doutora, falei o nome e o sobrenome dela, ele, na hora, pegou os exames. Com certeza, era uma médica, ela não era nova, Sim. era uma médica experiente. Passou uma credibilidade, né? Aí ele falou, eu quero ver. Aí olhou, quando ele olhou, ele falou, dona Marilane, a senhora não pode ficar aqui assim. A senhora não pode ficar em pé. A senhora tem que sentar. Ele falou, olha, doutor Gustavo Guti opera tumores. Ele está com a equipe dele agora, na sala de cirurgia, operando. Eu não posso trazer ele agora, mas eu vou lá comunicar o seu caso para ele. A senhora vai aguardar uns 10 minutos, mas a senhora precisa sentar. Eu não tenho uma maca aqui para a senhora deitar, mas a senhora precisa ficar sentada. O seu caso é muito grave. Aí eu falei assim, tá bom, doutor. Aí fiquei. E Deus me dava muita paz, né? E naquele momento, quando a médica falou que eu tive um tumor, veio aquele versículo do Salmo 125, né? Aqueles que confiam no Senhor são como um monte Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. E aquilo ali me deu uma paz. Sabe a paz que excede todo o entendimento? Eu estava com essa paz. E eu fiquei ali. Não demorou 3 minutos. Ele voltou com a equipe toda. Já mandaram eu deitar na maca e eles começaram a me atender, a me examinar. Ele conseguiu pegar o tumor, o doutor Gustavo, e ele pegou no meu queixo e ele falou assim, filha, você tem coragem de operar? Eu falei, eu tenho, doutor. Ele falou, você provavelmente vai perder vários órgãos, inclusive o intestino. Vai ficar na UTI. Eu falei, eu tenho coragem, doutor. Ele falou, então, já falou para a atendente. Já marca agora, ela vai fazer agora todos os exames pré-operatórios e ela vai ser operada na quarta-feira, dia 7. Dia 7 ela opera. Vai para casa, porque nós não temos leito aqui no SUS. A senhora não pode ficar sentada, a senhora não pode ficar em pé. A senhora tem que ficar deitada na sua cama, no conforto do seu lar. Na segunda-feira nós te ligamos e na quarta-feira, na terça a senhora vem, né, para internar com o acompanhante. Na quarta a senhora opera, às 7 horas da manhã. Ok? Eu falei, ok. Aí fui fazer todos os exames. Quando eu estava na fila do exame, uma senhora do outro lado falou, irmã, Deus está mandando te dizer que ele vai entrar contigo na sala de cirurgia e ele vai te dar a vitória. Amém. E ali, eu fiquei em casa, eu temi, 3 crianças pequenas. Eu pensei até por um momento que o Senhor iria me recolher. Mas Deus, ele é lindo, né? Meu Deus. Deus falou assim para mim, Marilânia, eu quero ter uma experiência com você. Meu Deus, muito forte. Mano, só um minutinho enquanto a senhora toma uma água, eu tenho um recadinho para vocês. Olá, pessoal. Estou aqui hoje para falar para vocês da Vidros Magno. Está construindo ou reformando e precisa de um ótimo serviço em vidros e esquadrias? Na sua casa e no seu negócio? Chama eles. Lá você vai encontrar os melhores profissionais e materiais do mercado para fazer exatamente o que você precisa. Eles trabalham com box, trabalham também com o telhado retrátil, telhado fixo, sacada articulada, porta deslizante, vai deixar a sua área gourmet top. Vidros Magnos fazem com amor, por isso fazem muito bem feito. Pessoal, hoje eu tô aqui para falar do Grupo FTS. Olha, o Grupo FTS ele é especialista em cabeamento estruturado, instalação de câmera, automação da sua casa. Você vai comandar todos os equipamentos, todos os seus interruptores, acender e apagar a luz por comando de voz através da Alexa. Então, para contratar o Grupo FTS, mira aqui no QR Code e fala com eles através do Instagram. Irmã,
Que forte seu testemunho, hein? E essa é uma baita de uma experiência mesmo, hein? E aí, como foi? Aí... Então, eu fiquei em casa no final de semana, orando. As pessoas da minha igreja orando por mim, intercedendo por mim. A igreja fez um propósito, uma campanha de um mês, né? Eles oravam todos os dias, tinha consagração na época todos os dias, mas era 45 minutos eles oravam por outros pedidos e 15 minutos só por mim. E pedidos de oração no Pernambuco, minha mãe orando, minha mãe intercedendo lá no Pernambuco. Ela não pôde vir de imediato, mas meu esposo orando, a igreja orando, muitas pessoas orando. E eu confiando em Deus. Eu só ficava preocupada com as crianças, né? Aí na terça-feira, na segunda ligaram, na terça eu fui com a minha amiga, Miriam, foi minha acompanhante, nós ficamos ali à frente da sala de internamento, né, para fazer o processo. E ali sentou um senhor do meu lado, que eu nunca vi aquele moço, e ele falou comigo muito forte. Ele olhou para mim e falou assim: olha, Deus manda te dizer, olhando dentro dos teus olhos, que um câncer e um resfriado, para ele é a mesma coisa. Meu Deus. Forte. E ele falou assim: a tua sepultura está aberta. Ele até fez o sinal assim, que minha sepultura estava aberta. Mas que assim como Deus fez na vida do rei Ezequias, ele faria na minha vida. E ele falou um detalhe, ele falou assim: e não é só 15 anos, é muitos anos de vida que Deus está te dando. Porque na oração Deus concedeu mais 15 anos, né? Para Ezequias. Para Ezequias. E eu orei. Depois da cirurgia, eu orei exatamente com o rei Ezequias, né? Então, aí eu internei. Naquela tarde, fiquei só, porque não podia ficar acompanhante, nem celular. E deu um pavor à noite. Uma angústia de morte. Uma angústia muito forte. Um pavor tomou conta de mim ali. Não fiquei desesperada, mas eu senti na minha alma um pavor e uma angústia de morte. E tinha ali 2 senhoras, também com câncer. E uma das senhoras tinha uma acompanhante que olhou para mim e falou assim: eu posso orar por você? Eu não falei nada para ela. Ela olhou para mim e falou: eu posso orar por você? Eu sirvo a Deus, eu posso orar por você? Eu falei: pode. Ela orou. E Deus acalmou a minha alma. E Deus me deu um refrigério que eu dormi a noite toda. Eu acordei 6h30 da manhã, com os enfermeiros me chamando, me prepararam e me levaram para a sala, me anestesiaram, é anestesia geral. Eles brincando comigo, e eu só acordei depois da cirurgia. Olha, o que a senhora acabou de falar, ó, ali foi o pior momento da vida da senhora. Sim. E mesmo assim, Deus dava os momentos de refrigério. Sim. No auge da prova. Sim. Então, mesmo que a gente esteja na prova, sempre Deus vai estar do nosso lado, nos consolando. Sim. E nos dando uma direção, né, irmão? Verdade. Meu Deus, muito, muito, muito forte esse testemunho da senhora. Eu me angustiei muito, por muitas vezes, por conta dos meus filhos, né? Sim. 3 bebês. A Ruth com 3 anos, o Jess com 2, Paulinho com 2. E eu me angustiava muito. Me angustiava muito mesmo. Do que seria o futuro deles, né? Se caso o Senhor me levasse, porque Deus ele leva, se Ele quer. Quantas pessoas, né? Eu tenho uma amiga que ela fala pra mim assim, que o ano passado fez 18 anos, né? Ela fala assim pra mim, eu não ia nem falar agora, né, mas já tô falando. Então, minha amiga, ela fala, o ano passado completou 18 anos, e ela falou assim: Mamari, quantas mulheres do fluxo de sangue já passaram pela sua vida? Porque quando Deus quer curar, Ele cura. Mas também tem aqueles momentos que Deus, Ele sabe que a pessoa não vai permanecer na presença dele, e ele, para poupar o espírito, para que aquela pessoa Sim. reine com ele, ele prepara e leva. Uhum. Eu já vi muitos casos de pessoas que morreram com uma dor de cabeça, com infarto fulminante, com câncer, né? Com tumores menores que o meu. Mas o Senhor me deu essa graça, esse privilégio de criar meus filhos, né? E eu me angustiei por muitas vezes, mas o Senhor sempre esteve no controle de tudo. Ele sempre me deu paz. Ele sempre me abraçou nos momentos mais difíceis. E é por isso que eu amo servir a esse Deus. Mas vamos lá. Agora eu quero falar para que a gente ajude quem está em casa mesmo. Certo.
a senhora não imaginava que iria morrer ou a sua fé era absoluta que a senhora ia viver? Não, eu imaginava que o Senhor poderia me levar. Então é normal. É normal. É normal. É normal. A Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então não é que eu duvidasse que Deus poderia me curar, porque eu já tinha visto muitos milagres. Inclusive, eu já tinha recebido milagres antes da parte do Senhor. Mas assim, eu entendi assim que se Deus quisesse, Ele poderia me levar. E que Ele poderia cuidar dos meus filhos, sim, mas eu gostaria de criar meus filhos. Sim. Entendeu, né? Uhum. Então é isso. Ele concedeu um desejo do coração. Meu coração. E aí, Helene? Tá muito quietinha hoje. Nossa. A Helene, quando é assim, ela fica voada. Eu tô só absorvendo ali, né? Que é muita confiança, né? Eu também já recebi um diagnóstico de câncer, foi muito menor do que a senhora, e o pavor que passava na minha mente era justamente esse. Como vai ficar meus filhos? Uhum. Então, a gente como mãe, e até mesmo na hora de dar a notícia, né? Como dar a notícia? Como é que eu vou sair da mesa de cirurgia? Que o meu foi na tireoide. Então, o médico falou assim, pode ser que você volte sem voz. E hoje, falo demais até às vezes. Tô quietinha hoje aqui sem palavras para esse testemunho, né? E aí, Sô? O que você enxerga dessa parte da fé, assim? É confiar em Deus mesmo. A senhora já teve a visão lá na frente, lembrou quando estava no leito lá perto de ser operada e teve confiança. Porque lá no início a senhora falou que vinha vozes, o inimigo falava para a senhora que como que você ia acreditar num negócio que não existe. Por que você acredita nisso? E se no momento em que você estivesse lá no leito do hospital viesse essas vozes de novo na sua mente? Como é que seria? Você acreditaria ou não? Teria fé ou não? Então eu vejo que ter muita fé, assim, muita perseverança e acreditar muito em Deus ajudou também nesse momento, né? Mano. E aí fez a cirurgia, acordou. Eu lembrei de um detalhe quando ela estava falando. Pode falar. Ela, que eu estava me preparando para receber as visitas, né? Porque antes da operação, antes da cirurgia, do internamento, eu cantava no coral da igreja, eu cantava no círculo de oração, e eu era muito ativa na obra de Deus. Até hoje eu sou assim. E elas vinham me visitar, estavam próximo de chegar. Eu não ficava no quarto. Esses dias que eu fiquei aguardando a cirurgia, eu acordava pela manhã e já ia para a sala. Não fiquei. Eu ia para a sala para receber minhas visitas. Eu ficava arrumada, sabe assim, para receber as pessoas. E eu não ficava prostrada, eu não ficava assim alheia para que o inimigo ele jogasse setas. Mas uma certa vez, quando elas foram me visitar, eu fui tomar um banho. Eu ainda estava conseguindo, né, me tomar banho e tudo. E com muita dificuldade, mas eu estava. A barriga enorme, enorme. E eu vi o inimigo falando novamente. Ele falou assim: por que você está se preparando para receber suas visitas se você vai morrer? Ele falou desse jeito. E Deus me deu uma autoridade muito grande. Eu falei: para trás de mim, Satanás, porque o meu Deus ainda não me deu a última palavra. Amém. Amém. Então eu confiei totalmente no Senhor naquele momento. E Deus me deu paz novamente. Recebi minhas visitas. Depois fui para o internamento, né? Sim. E fui para a sala de cirurgia. Acordei às 6 horas. Não fiquei na UTI, para a glória de Deus. Não perdi meu intestino, não perdi parte. Mesmo com a cirurgia tão invasiva, não foi cortado a parte do intestino, né? Como ele havia falado. Mas eu perdi o baço, o corpo e a cauda do pâncreas e a vesícula. Eu tenho só um pedacinho do pâncreas, ele não funciona. Não funciona meu pâncreas. E os médicos me colocaram naquele mesmo quarto juntamente com aquelas 2 senhoras que tinham câncer. E ali aquelas senhoras eram ajudadas pelas enfermeiras, eram higienizadas, né? Uhum. Aí vai ter que dar um corte. No leito. E só que eu era diferente, com toda a dificuldade, com soro, sonda alimentar, dreno, né? E não podia ir para o banheiro, não podia usar o banheiro, mas as enfermeiras conseguiam me levar para dar banho, né? Em uma cadeira.
E aí, naquele momento, eu comecei a passar mal. Eu não conseguia me alimentar nem pela sonda. Eu fiquei com uma dor de cabeça aguda, muito forte. Eu fiquei muito mal mesmo. Muito mal. E eu lembro-me que depois de alguns dias, eu sofrendo, eu passei por um exame que os médicos não conseguiam pegar minhas veias, nem as enfermeiras. E um dos médicos, inclusive o médico que me atendeu, né, no pronto-socorro, ele teve que fazer um exame para tirar sangue em mim. Ele tirou agora eu esqueci. Na artéria? Não. Eu esqueci agora. Gente, desculpa. Fica tranquilo. Então ele teve que pegar um local bem na virilha. Foi muito sofrimento. Foi um sofrimento muito grande que eu passei. Muito grande. Naquele momento. Mas eu confiei em Deus mais uma vez. Eu sabia que Deus tinha o melhor para minha vida. E ali, depois que eu voltei daquele exame, eu tive uma pequena melhora. E o médico falou assim para mim: você vai ter que andar no corredor. Você vai levando soro, você vai encostando, a enfermeira vai do lado, qualquer coisa ela vai te auxiliar. Mas você precisa caminhar. Tiraram a sonda alimentar, porque eu não conseguia me alimentar com ela. Já deu uma melhorada, né? E comecei a me alimentar. E ali eu fui naquele corredor. E quando eu fui naquele corredor, naquele hospital, naquela ala que eram de pessoas cancerosas, eu tive aquela visão novamente. Sim. Vi tudo novamente, né? Que Deus me mostrou. E ali eu tive certeza que Deus ele estava comigo, né? Porque ele me mostrou o processo, eu estava passando pelo processo e ele não me deixou só. E voltei para o quarto. E aquelas 2 senhoras, elas morreram. Mas o Senhor me permitiu voltar para minha casa com 8 dias. Minha mãe foi me visitar, profetizou na minha vida o casamento da minha filha. E eu tomei posse. Fui para minha casa muito mal mesmo. Os vizinhos, algumas pessoas diziam que eu não ia viver. Os médicos disseram que eu só tinha 15 dias de vida. Mas eu louvava a Deus. Nesse momento eu louvava, eu cantava, gemendo e chorando. Eu cantava baixinho, gemendo e chorando naquele ano que saiu o CD da Rose, Deus no Controle. E eu louvava a Deus bem baixinho, chorando, gemendo. Uma cirurgia enorme, uma cirurgia de 36 pontos, muito difícil. E ali, com 20 dias de operada, me levaram, né, na minha igreja, é a igreja que eu congrego hoje. Eu sou da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, cidade de Tiradentes. Amém. Setor 613, eu congrego na sede do setor. E o nosso pastor presidente é o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Nosso pastor vice-presidente é o pastor Wellington Júnior. E a nossa coordenadora e líder do departamento feminino geral, né, da nossa igreja, é a Lídia Dantas. Sim. E o nosso pastor setorial e local é o nosso pastor Ivan Tavares e a irmã Miriam Tavares. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. E eu louvo a Deus também pela vida da Gisele, do Samuel, né? Isso, que Que são nos amigos indicaram, né? Nos indicou para chegar aqui. E também eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito, Verdade. pela vida de vocês também. Amém. E me dá essa oportunidade, esse privilégio de poder falar. A gente tem uma honra enorme de receber uma pessoa assim que Deus é na vida, né? Assim, separada. Mas, irmã, e como foi assim o pós, né? Os médicos acreditaram, porque assim, eu volto a dizer, eu não conheço ninguém que teve esse câncer, porque na verdade eu sei de pessoas famosas, de muito dinheiro, que passaram por essa enfermidade e o dinheiro não foi capaz de salvar elas, né? E como foi depois para os médicos ter uma evidência, assim, o que eles falavam? Então, inclusive o Luciano Pavarotti, né, na época, morreu de câncer de pâncreas, e o Raul Cortez também morreu de câncer de pâncreas. E assim, eu recebi a cura na minha igreja. Foi lá que eu recebi a cura com 20 dias de operada. Eu senti um fogo me queimando do alto da cabeça, planta dos pés, e eu senti que estava sendo curada naquele momento. Amém. Eu não podia ficar em pé. Minhas amigas, Nalva, que inclusive a Nalva, ela é amiga da Gisele, ela que fez essa ponte, né? E ela estava do meu lado me segurando, e a outra amiga, Sueli. Minha mãe tinha vindo, estava com minhas crianças lá na igreja. A igreja toda olhando para mim,
constrangida, porque de me ver naquela situação, de quem realmente ia morrer. Porque os médicos falaram 15 dias de vida. Eles mandaram para casa Mesmo e depois da falaram. cirurgia. Depois da cirurgia. 15, nós fizemos o que pudemos. Nós tiramos os órgãos que estavam já, né, proliferando o câncer, estava com metástase, 4º estágio, último estágio do câncer. E ali eles falaram que não tinha mais jeito, que eu ia morrer. E com 20 dias eu recebi a cura. Amém. Eu senti que eu fui curada. Com um mês depois da cirurgia, recebemos a biópsia, que constatava que era carcinoma de células acinárias do pâncreas. Eu voltei com os médicos que me operaram e eles, quando me viram chegar andando, eles ficaram surpresos. Eles ficaram assim, sem acreditar. A equipe toda. Só que aí eles falaram assim para mim, mas agora a senhora vai ter que fazer a quimioterapia e a radioterapia, porque a senhora tem metástase no corpo. Eu ia perguntar sobre isso. Precisou fazer? Então, eu não precisei fazer a quimioterapia. Glória a Deus. Porque a médica oncologista, ela falou, olha, a gente vai fazer o tratamento do Santa Marcelina, mas não tem cura. É o último estágio. E aí foi quando o convênio foi liberado e eu fui para o oncologista do convênio. E antes de eu fazer o tratamento, ele falou assim para mim, o que foi que os médicos falaram para a senhora? Aí eu falei tudo que os médicos falaram. Que me desenganaram, que não tinha mais jeito, que tinha metástase, último estágio. Aí os médicos, o doutor Clóvis falou assim, o oncologista do convênio da Vila Mariana, ele disse assim para mim, vamos fazer novos exames e depois a gente vê para fazer o tratamento. E aí eu fiz novos exames, tomografia de abdômen total e exame de CA19-9, que é o exame que constata se tem câncer no corpo. Quando eu fiz o exame, que eu voltei, mais ou menos 40 dias, minha prima foi comigo, ele olhava para o exame e olhava para mim sem acreditar. Ele olhava para o exame e olhava para mim. Quando ele falou, dona Marilânia, não tem mais câncer no seu corpo. Deus é lindo. Não tem câncer. Ele falou. Os médicos conseguiram tirar tudo, eu não concordei, né, com ele. Jesus que tirou. Foi o médico dos médicos. Ele falou assim, não tem mais câncer, dona Marilânia. A senhora não precisa fazer quimioterapia. Eu ia usar o soro vermelho. Não precisa, ele falou. Não precisa fazer. Agora, eu lhe aconselho, e foi a oração que eu fiz para Deus, né? Que eu não queria fazer, mas a minha fé foi pequena nessa hora. Que eu não queria fazer a quimioterapia, mas se fosse preciso fazer a radioterapia, eu faria. Fiz 25 sessões. E aí, eu ia sozinha fazer o tratamento. Fizeram uma tatuagem no meu abdômen, né? Para eu receber a radioterapia. E ali foi plano de Deus também, porque ali eu vi muitas pessoas com câncer, crianças, bebês, pessoas com câncer de todos os tipos. E ali eu pude evangelizar, eu pude falar de Jesus, Amém. eu pude falar que eu estava curada. E ali, quando terminou aquele processo, eu fiz alguns exames. E o médico, porque antes ele falou assim, eu contei para o senhor, né, hoje, que o médico da radioterapia, doutor Douglas, deu umas dores em mim, no processo de radioterapia, naquelas sessões. Quando eu chegava em casa, dava umas dores muito fortes, né? E teve uma vez que eu fui socorrida e precisei tomar morfina. E quando eu falei para ele, ele falou assim, não, voltou, tem tumor, tem câncer no seu corpo. Eu falei, doutor, não tem, eu fui curada. Eu sou curada de câncer, eu estou curada. Eu não tenho câncer mais. Ele falou, eu tenho certeza, porque eu tenho 30 anos que eu sou médico de radioterapia e não tem esse tipo de reação. Vamos fazer novos exames, porque tem câncer no seu corpo. Fizemos novos exames e não tinha câncer. E ele disse, realmente, a senhora é um milagre, porque eu nunca vi. Eu nunca vi um caso desse. Não tem câncer no seu corpo. Não tem nenhum tumor. E a cada 3 meses exame, a cada 6 meses exame, eu fiquei bem, né? Cuidando dos meus filhos. Glória a Deus. E fiquei bem mesmo. E a cada ano exame. Com 5 anos, o doutor Clóvis, o oncologista do convênio, ele me fez uma pergunta, olhando meus exames. Ele falou, dona Marilânia, a senhora é dura na queda. A senhora é dura na queda? E eu falei para ele, não, doutor, eu não sou dura na queda. Ele falou, 5 anos que a senhora não tem câncer. O câncer que a senhora teve não tem cura.
Amém. A senhora está de alta, aqui do convênio. Eu não tenho mais o que fazer. A senhora está de alta. Eu vou pedir para a senhora retornar para os médicos que te operou e eles verem o que é que eles fazem, porque a senhora é um milagre de Deus. Ele falou. E eu falei para ele, doutor, o meu Deus é grande. Ele falou, o seu Deus é grande. E a senhora tem que ajoelhar todos os dias. Esse médico não era cristão. E agradecer a esse Deus, porque a senhora é um milagre. Voltei para os médicos. O doutor Gustavo não estava mais na equipe, mas estava o doutor Marcos Gil, que era um dos que liderava a equipe. E ele falou assim, quando me viram, fazia tantos anos, né? Ficaram surpresos, ficaram maravilhados. A equipe toda, um conversando com o outro, a dona Marilânia. E eles faziam assim, que era o tamanho do tumor. Eles falaram do tamanho de uma bola de futebol. Dona Marilânia, a senhora está aqui, a senhora está bem. E eu falei, estou bem, doutor. Aí eles falaram assim, Dona Marilânia, a senhora é um milagre de Deus. Não tem sobrevivente desse câncer que a senhora teve, glória a Deus. Glória a Deus. Não tem sobrevivente desse câncer. Verdadeiramente, a senhora é um milagre. E eu vou te dizer mais. Deus te deu outra chance de viver. Amém. Eles falaram isso para mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é maravilhoso servir a esse Deus. É verdade. Aleluia. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Amém. Aleluia. E ele faz muito mais além daquilo que pedimos e pensamos. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. E por isso, cada ano que passa, eu me alegro mais nesse Deus. Inclusive, o doutor Marco falou assim para mim, Dona Marilânia, por favor, a senhora pode assinar os exames? Porque eu quero levar, a senhora autoriza aqui, eu vou levar seus exames para os Estados Unidos, para uma conferência médica. Porque não existe sobrevivente desse câncer que a senhora Não existia. Agora naquela existe. época, né? Ele falou. E eu costumo brincar e dizer, né? Porque eu tenho uma promessa de chegar nos Estados Unidos. E eu costumo falar, meus exames já foram na minha frente. assinatura já chegou lá. já chegou lá. É isso aí, minha irmã. Glória a Deus. Como Deus é maravilhoso, né?